Olha, no nosso último encontro, a gente viu como a história do risco é, na verdade, a história da tentativa humana de transformar um incerto em algo que a gente possa decidir. Hoje, a gente dá um passo além. A gente sai da teoria e vai direto para a prática. A grande pergunta é: como é que uma organização impede que o erro, o excesso de confiança ou até a omissão simplesmente destruam o valor? A resposta, como a gente vai ver, está na forma como ela constrói a sua cultura e a sua arquitetura para tomar decisões. 4,9 bilhões de euros. Pensa nesse número por um instante. Em janeiro de 2008, foi esse o prejuízo assim estarrecedor que um dos maiores bancos da Europa, o Société Générale, teve que revelar ao mundo. Uma perda que para qualquer instituição menor significaria o fim do jogo. E a explicação oficial, a narrativa que foi para os jornais como The New York Times, foi bem direta. A culpa, segundo eles, era de um único operador, um funcionário desonesto chamado Jérôme Kiviel. Ele sozinho teria enganado todo um sistema financeiro super sofisticado. Só que essa explicação parece simples demais, né? Fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que uma única pessoa, por mais inteligente que seja, consegue fazer um rombo desse tamanho numa instituição que deveria ter dezenas de mecanismos de controle? A história não fecha. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque, na teoria, o Société Générale não estava nem um pouco despreparado. Bancos como ele operam com o que a gente chama de uma arquitetura de decisões, um sistema super sofisticado projetado exatamente para gerenciar o risco. Então, vamos entender o que deveria ter funcionado. Uma organização madura que leve isso a sério não encara risco como uma listinha de coisas que podem dar errado. É muito mais do que isso. É uma disciplina estratégica, uma arquitetura para tomar decisões melhores. É sobre entender as causas, modelar cenários, antecipar as consequências. Porque risco, no fundo, é isso: exposição, escolha e, claro, a consequência que vem depois. Bom, e a base dessa arquitetura toda são as ferramentas quantitativas. São modelos matemáticos bem complexos que tentam medir tudo: probabilidades, correlações. Uma das ferramentas mais famosas, talvez a principal, é o Value at Risk, ou VAR. A ideia dele é responder a uma pergunta que parece simples: qual é a perda máxima que eu espero ter num dia normal? O problema todo, como a gente vai ver, mora nessa palavrinha: normal. E isso leva a gente para uma diferença que é crucial: a diferença entre risco e incerteza. Risco é quando a gente conhece as probabilidades, sabe? É como jogar um dado. A gente não sabe qual face vai cair, mas conhece as chances. Os modelos matemáticos lidam bem com isso. Agora, incerteza é outra história. É quando a gente nem sabe quais são as probabilidades. É o mundo dos desconhecidos desconhecidos. E aí os modelos ficam completamente cegos. É exatamente nesse ponto cego que a história toda muda de figura. Porque a confiança excessiva nesses modelos cria uma ilusão muito perigosa de que tudo está sob controle. A verdade é que a falha não foi só do sistema. Tem uma frase ótima do gestor David Einhorn que resume isso perfeitamente. O VAR, segundo ele, é como um airbag que funciona o tempo todo, exceto quando você tem um acidente de carro. Ou seja, ele te protege no dia a dia, nos cenários normais, mas na hora do desastre de verdade, do evento raro e catastrófico, ele não serve para nada. É feito para ignorar os cisnes negros. E o Kerviel, ele não era só um cara que quebrou as regras, ele usou as regras contra o próprio sistema. Ele conhecia a cozinha do banco por ter trabalhado na área de controle, então ele sabia exatamente como registrar operações falsas para fazer apostas gigantescas parecerem operações seguras, equilibradas. Ele tornou o risco invisível para os modelos. Tá, então a gente já entendeu que os modelos podem falhar, mas eles são só a primeira linha de defesa, certo? O ponto central é que os sistemas geraram dezenas de alertas, havia controles. E aí a pergunta muda: por que tudo isso foi ignorado? A falha aqui não foi só técnica, foi principalmente humana e cultural. E a resposta para essa pergunta é assustadora. A causa raiz desse desastre todo não estava no mercado, nas flutuações da economia. Estava dentro das paredes do próprio banco. O maior risco era organizacional e ele estava escondido à vista de todos. E olha, não faltou sinal não. Os lucros do Kerviel explodiram do nada. A Bolsa de Derivativos da Alemanha ligou para o banco para questionar as posições dele. O fluxo de caixa era bizarro. E o clássico dos clássicos do mercado financeiro: ele se recusava a tirar férias, que é uma bandeira vermelha gigante. Ou seja, os sistemas estavam apitando, mas a organização escolheu não ouvir. E é aqui que está a grande lição de tudo isso. A gente pode ter os melhores procedimentos, as ferramentas mais caras do mundo, mas nada disso adianta se a cultura da empresa não apoia e não leva a sério esses controles.
No final do dia, a cultura é que decide se um procedimento é real ou se é só teatro para o auditor ver. E a cultura, na Société Générale, naquela época, era um prato cheio para o desastre. Era uma cultura de complacência. Sabe aquela história de em time que está ganhando não se mexe? Os lucros que o Kerviel trazia eram tão grandes que ninguém queria fazer as perguntas difíceis. Além disso, a supervisão era fraca e o banco simplesmente não aprendeu nada com casos idênticos do passado. O cenário estava montado. Beleza. Então, qual é a saída? Como é que se quebra esse ciclo? Uma gestão de riscos que funciona de verdade vai muito além dos modelos. Ela entende que é preciso unir a análise quantitativa com o comportamento humano. Pensa nessa equação aqui. Uma governança de risco madura não é uma questão de escolher entre bons modelos ou uma boa cultura. Ela exige as duas coisas. Se a análise é ótima, mas a cultura é fraca, o risco está lá, crescendo debaixo do tapete. Agora, se a cultura é forte, mas a análise é ruim, as pessoas podem até ser bem intencionadas, mas estão decidindo no escuro. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que gestão de risco nasce numa planilha ou num algoritmo. Não é. Ela nasce da coerência, da conexão entre o que os modelos apontam, o que a liderança decide e como as pessoas de fato se comportam no dia a dia. No final das contas, é sobre comportamento humano. No fundo, a lição que esses quase 5 bilhões de euros nos deixam é que gerir riscos é muito mais do que só evitar um prejuízo. É sobre ter a disciplina e a cultura para tomar decisões melhores de uma forma proativa, antes que a incerteza do futuro chegue e decida pela gente. E aí, pode ter certeza, a conta é quase sempre bem mais cara.